eu sou Heloísa e eu vou apresentar para vocês esse vídeo maravilhoso da palestra do Marcos Locatelli, que teve em Goiânia na exposição de orquídeas e encontro dos colecionadores das Catleias do Cerrado 2026. A palestra foi muito boa, teve intercorrência, porque assim, o nosso projetor ele é meio antigo e ele ficou ligado muito tempo, superaqueceu a lâmpada, então ele ficou desligando ali, peço para vocês relevarem. Eu ficava ali dando um jeito de ligar de novo para ele poder apresentar as imagens, mas se concentrem no que ele falou, no conteúdo muito bom, muito educativo. Aproveitem essa palestra maravilhosa, gratuita, que eu vou postar aqui no canal do Orquidário. E é isso, gente. Aproveitem e estudem. É muita informação que ele trouxe. E o adubo dele é muito bom, realmente, gente. É isso. Aproveitem, relevem o que aconteceu com o projetor. Dá pra ver um pouco das imagens. Aproveitem bastante o conteúdo. Marcos Locatelli, aqui no canal do Orchid Garden. Aqui tinha uma... vamos tentar, então. A próxima que ligar, eu tento. Então, aqui era uma figura para imaginar uma árvore com a raiz lá no solo, uma fotografia mostrando bem as raízes com partícula mineral e água, e as folhas lá em cima. O processo que faz puxar essa água passar pela planta é físico. A atmosfera seca expande e puxa a água da planta, mas não puxa a água do solo só na superfície, só na casquinha. Para sair aquela água, tem que passar pela folha. E quando é muito calor, vamos dizer assim, deu um rebote, sai muita água junto, sai muito cálcio, sai muito nitrogênio, sai muito potássio, e fica ali na superfície da folha. E as raízes das orquídeas estão aqui. Tem aquele velame, aquela esponja retendo tudo, e em algum momento vai lavar. Então escorre aqui. Então, e aquele nutriente que estava na raiz foi absorvido na água, estava no solo, foi absorvido pela raiz da árvore. Já foi rocha um dia, a rocha se alterou, virou solo, a planta pegou aquela solução, aquela misturinha úmida de terra úmida, pegou os nutrientes dali, transformou na sua própria constituição, e as orquídeas aqui retendo também o que está passando rápido. Bom, o apontador... Então está aqui o fluxo, né? É por diferença de pressão, como se estivesse puxando com uma seringa. Assim, não tem bomba d'água, é um processo meramente físico, assim, como se fosse uma sucção. Aqui entra uma coisa interessante, porque muitas vezes chega a nós, assim, questão de nebulização em orquidário. Já vi orquidários grandes que eram todos névoas de nebulização, para hidratar a planta, para diminuir a temperatura no calor, mas isso é muito perigoso porque quando você molha, nebuliza aquela atmosfera, aquele microclima, a temperatura da folha diminui. Se diminui, o estômago abre. O estômago abrindo, ela vai perder a água que está dentro dela. Se não tiver a raiz molhada junto, ela só vai perder. Se tiver molhado a raiz e o substrato, e ela abrir, refrescar, não tem problema, aquele fluxo continua. Ela até cresce mais porque, como vamos chamar assim, dá um rebote maior, ela consegue inchar mais e crescer mais rápido. Tem nutriente como cálcio, boro, os nutrientes menos móveis, ferro, que precisa até de mais calor. Por isso que a gente, adiantar um pouco uma parte, a gente recomenda adubar no calor, não queima. Bom, pelo menos com o Nutriorg não, outros não testei, né? Molha as plantas ali de 10 às 14, 16 horas no sol quente, molha bem as plantas, molha bem as raízes e pulveriza o adubo logo em seguida, porque precisa daquele calor para absorver principalmente cálcio, boro e ferro na medida certa. Para vocês terem ideia, eu já acompanhei cultivo de tomate em estufa, em hidroponia, a mesma solução nutritiva ali passando, circulando, atende elas na época mais quente. Chegou o inverno, esfriou, já começa a deficiência de cálcio, que é o último fruto, a base do último fruto do tomate, da última penca, pretejando e vai pretejando os outros conforme a deficiência se intensifica. Mas por quê? A mesma solução nutritiva no frio não fez a planta absorver cálcio, no ano todo fez.
E isso se aplica para orquídea, principalmente orquídea que transpira pouco. Orquídea transpira, desidrata, se a gente tomar cuidado, mas não tem esse fluxo tão intenso quanto uma árvore. Ela tem aquela casquinha dela que eu mostrei, tentei falar lá no início, ela é muito impermeável, justamente para estar no ar onde as outras não estão. Tá. E, de novo, dentro dessa conversa de na natureza alguém aduba. A chuva também aduba. Porque a gente falou aqui da questão das folhas, tem aquele monte de nutriente aderido ali nas folhas das árvores, aqueles nutrientes aderidos ali na superfície. Quando vem a chuva, lava. E a própria chuva também. Deu certo, não. Aqui um cara mostrando, ele fez um teste coletando água da chuva num campo aberto, o copo lá, as vasilhas e os coletores expostos, assim, nada em cima, e embaixo dos bosques, um bosque de tundra, de pinheiro, bem mais pobre que qualquer jardim que a gente tem aqui, lá no norte. E ele notou que, por exemplo, a água da chuva coletada no campo limpo tem cerca de 4, 5 vezes menos cálcio que a água da chuva debaixo daquela floresta deles. Então você imagina a nossa com mais diversidade, mais capacidade de evaporação, de extração do solo, teores diferentes, dando rebote diferente na superfície da folha. Então as chuvas debaixo da mata são muito ricas em nutrientes. Aqui só para ter ideia do número, ó, fósforo de 0,4 foi no campo aberto foi para 1, cálcio de 8 para 30, nitrogênio de 0,9 para 2,7, nitrogênio triplicou. Então esse tipo de material, esse tipo de nutriente as orquídeas estão ali captando também nas cascas das árvores, está passando, mas nem sempre a conta fecha. No cultivo, de modo geral, a adubação tem que ser melhor, Vou voltar isso aqui. Então, deu para ter uma ideia do processo, tem muita coisa contribuindo para o fornecimento de nutrientes para as orquídeas na natureza. Então, quando muita gente pergunta, principalmente mais antiga, mas na natureza ninguém aduba, vai melhor? Não. É uma reina árvore foi melhor que no vaso, mas no vaso está matando raiz e na árvore ali no seu jardim não está. Então, tem muitas dessas. Eles explicam para a gente que molhar calor vai queimar a folha, vai fazer mal para a orquídea. E segundo, explicam para a gente que é normal, por exemplo, no vidro, à noite que ele abre as folhas para receber nutriente e água. Então, para molhar de dia, o único jeito de queimar é se a gente não tomar cuidado com o encanamento, com a água quente parada ali. Se a irrigação for automática, tem aquelas válvulas de pressão, fica sempre cheio d'água, né? Ela não fica goteirando para esvaziar o cano. Então pode ser que estando no alto, fique quente ali o primeiro jato d'água. Esse é um perigo, mas se tiver sombrite em cima, já atenua bem. Outra é mangueira no jardim e a gente não der tempo de esfriar, mas isso aí é intuitivo, né? Isso aí queima. Mas de modo geral, a água evaporando da folha faz ela eliminar o calor. Quando a gente sai da piscina e vai pisar na pedra, a gente não vai molhando. Então, não é verdade essa premissa, sabe? Aí a questão do nobir, as catleias de modo geral, cataceto, os bulbos gordinhos de oncídio, tem esse metabolismo fotossintético que chama MAC no português ou cano em inglês, né? O que é? Quando a planta está muito seca, muito quente, ela fecha, ela trava. De maneira que ela vai abrir, ela precisa abrir o estômago, tem algum período do dia que para trocar água, para fazer as trocas gasosas, entrar CO2 e sair O2 e perder água junto nesse processo. Só que ela perde cerca de 10 vezes menos água fazendo essa troca gasosa de noite em relação de dia. Tem um quadrinho até com esses dados mais para frente. Então é 10 vezes mais eficiente economizar água, só que não é eficiente para crescer. Então uma orquídea que faz esse metabolismo de abrir estômago de noite, ela faz na seca só. Quando chove de dia, ela vai fazer o metabolismo normal. Então ela não é CAN, ela está CAN, está MAC, né? Isso aí tem o professor Kerbauer lá do Instituto Biológico, fez muito artigo com Valqueriana, com Cid Aloa, falando isso, que ela está naquele momento. E
boa parte também dos artigos nesse sentido, dos estudos, são evidência de metabolismo ácido das crassuláceas no Phalaenopsis fulano de tal. Porque quando o Phalaenopsis está cultivado sofrendo ali na seca, ele vai ser praticamente não vai crescer, porque ele vai estar fazendo essa fotossíntese de economia de água e economia de crescimento também. Mas, por exemplo, a Nobilor cresce na chuva, a Valquiriana também. Ela não vai crescendo na seca fazendo a sua fotossíntese. Então elas crescem quando dá para molhar de dia, quando é molhado de dia. No cultivo, é por isso que a gente tem essa bagunça de época de floração, porque a gente estimulou o crescimento ao longo do ano todo, adubando e molhando no horário que ela absorve mais, então você tem as fora de época, no mato é muito difícil. Então todas, pode passar aí, tá? Então todas crescem na época da chuva e vai florir, a Valquiriana floresce antes, a Nobilor vai florescer lá para agosto, setembro, e a Mesquita mais tarde ainda, lá para outubro. Então, elas fazem isso para sobreviver, não para crescer. Então, quando a gente incentiva no nosso cultivo esse metabolismo mais eficiente de dar água de dia, adubando no horário mais quente para absorver mais cálcio, para levar até ali na ponta, que no frio não seria possível, ou seria bem prejudicado esse movimento, a gente vai otimizando tudo. É aquela coisa de o cultivo como todo é um degrau, né? Ou seja, a gente vai melhorando em tudo. Então a questão do Nutriorg. O Nutriorg é uma forma, mas tem um jeito que a gente divulga para fazer melhor ainda, sabe? Então, o jeito é importante. Então, quer dizer que essa questão de pega à noite não é uma verdade? Não. E é até mais interessante você molhar de dia, porque as folhas vão ficar menos tempo molhadas, que como seria à noite, elas ficam mais tempo molhadas, e a folha ficando molhada, dá mais chance do esporo de fungo germinar e colonizar e infectar a folha. E a bactéria também, ela só se movimenta, ela tem tipo uns motorzinhos assim, mas só quando tem água livre. Então, se tiver bactéria aqui e um tempo muito alagado, a bactéria só entra no estômago aberto ou no ferimento, planta raspando uma com a outra, picada de inseto. Então, você tendo muita água, dá tempo dela chegar até onde ela vai entrar e colonizar e apodrecer. Só que daí é o inverso. O que facilita para fungo e bactéria, em termos de superfície de folha molhada, não interessa para adubação. A gente tem que jogar na raiz. O Nutriorg tem alguns adjuvantes que dão uma ajudada para romper aquela camada impermeável da folha, para absorver o máximo possível ali pela folha. Mas esse máximo é pouco ainda. O mais mesmo, assim, coisa de mais de 90% é pela raiz. Micronutriente que a planta precisa pouco, alguma coisa supre bem pelas folhas, mas ainda melhor vai ser pelas raízes. Tá? É até melhor misturando, porque ele tem uma mistura, ele é uma mistura ácida, e com pH um pouco mais baixo, mais ácido, o fungicida vai funcionar melhor. Ele está mais ativo quimicamente estando ácido. Fica até melhor. E você economiza. Uma lenda que do bate-dia prolifera mais. É o contrário. De vez em quando eu falo isso em alguma palestra, tem gente que já conhece a gente. Realmente eu parei de adubar, de molhar de noite, parou de dar essas manchinhas pretas na folha, só de mudar isso. A gente tem vários relatos disso. Então, a orquídea não é MAC, ela está MAC. Ela está, se tiver estressada, faltando água, muito quente, muito seco, ela vai abrir estômago só à noite. Mas se estiver refrescando, você molhar, por isso que não pode, tem que tomar cuidado para jogar uma névoa, nebulizar, porque a gente enganando a folha, refrescando a planta, ela abre, mas não tem água para puxar, então ela vai gastar a água que está dentro dela, daí sem absorver água nova. Certo? Tem alguns casos aqui. Aqui vocês imaginam uma restinga na praia, né? Sabe aquele monte de areia com algumas ilhas de vegetação? Aqui é uma foto lá são fotos ali no litoral do Espírito Santo. Já ouviram falar do
Pontal, em Linhares, onde todas as variedades de Cattleya gutata apareceram praticamente. Cattleya gutata desse tamanho, na areia, na borda das ilhas de vegetação, a pleno sol, com aquelas folhonas em pé, parece um pé de cana, assim. Só que tem uns arbustinhos nessas ilhas de vegetação na areia, cheio de gutatinha também, e lá não cresce. Elas ficam todas pequenininhas, vão crescer quando? Ou ficar muito velho ali, cair, o galho apodrecer, der alguma broca, cair, aí com aquele monte de resíduo ali de folha, conseguir se nutrir, aí já ficam desse tamanho. Tem foto de seedling de Cattleya, assim, Cattleya gutata, todo sem folha, folha só na frente, 20 brotações sem nunca florir. Aí logo embaixo, assim, torceira desse tamanho de Cattleya gutata. Então você vê detalhes na nutrição também, no próprio habitat. É que eu estou pulando aqui porque tem coisa que fica difícil falar sem mostrar. Estou tentando ficar mais onde é a chave, né? Deixa eu ver aqui. Oi? Tá acendendo, deixa eu pegar uma água ali enquanto isso. Oi? Ah, obrigado. Então, bom, mais ou menos aqui que eu falei, a gutatinha com 20 pseudobulbo, sem nunca florescer. Aqui no chão, uma toceira assim, porque mais resíduo, fez toda a diferença. Então, não é o frio de Goiás, não, né? Tá feio. Lá em casa, esse mês todo. Aí, Luiz, Curitiba. Lá, eu tô na Grande São Paulo ali o mês todo. O mês passado inteiro só foi sair sol depois das 11 da manhã. É tudo nublado, né? Então, no inverno, no outono, quando esfria, é mais importante ainda a gente fazer a rega e adubação nos horários mais quentes, porque vai minimizar mais ainda a deficiência que ocorre por falta de calor para absorver. Mas, por exemplo, quando passa uma semana fazendo ali 10 graus, aqui não é o caso, mas de repente alguém de fora, lá do sudeste, sul, nem a água vai absorver, então nem adianta, deixa ela quietinha. E para geada, é interessante até como proteção das plantas, quando é um frio mais extremo, proteção das plantas, deixar elas mais secas, porque daí os sais se acumulam nela e ela fica mais resistente a congelamento, né? Então essa é uma estratégia. Quando produtor de café no sul de Minas, quando tem alerta de geada, sai pulverizando adubo nas folhas justamente para dar uma salgada, corta a irrigação quando é irrigado, porque a água no frio prejudica. Então corta, se vai ficar muito tempo frio, é meio arbitrário. Falar, se tiver abaixo de 15 graus, nem molha. Espera esquentar de novo e no horário mais quente do dia. O que você faz lá, Luiz, na Curitiba? Valeu. Então, mostrando aqui o contraste, né? O que a gente quer no cultivo, o que a gente às vezes tem na natureza, mesmo a Cattleya intermédia. Então, muita gente fala, se adubar demais dá pouca flor, é coisa que a gente escuta. Não, não dá. Tem como você produzir muita planta e muita flor, sair desse extremo aqui. Aqui foi um dos...
Tá, tentar vir aqui mais perto, então. Pode? É. Esse aqui é um dos primeiros estudos que deram origem ao Nutriorg, coisa de 6, 7 anos atrás. Isso aqui foi lá na mineradora Vale, na região de Belo Horizonte. Tem essa espécie aqui, a Lélia Miller, né, Rovmansegela Miller. Eles iam impactar uma área onde ela desenvolvia. Eles procuraram alguém lá que mexia com orquídea. Cheguei até eles e tal. A gente quer aprender a polinizar para tirar semente. Já que vocês vão tirar semente, não vão fazer um estudo nutricional aí? Vamos daí. Nessa eu fiquei 6 anos lá, era para fazer uma visita só. Mas aqui, o que é interessante mostrar? É uma parte, ia virar artigo, mas não virou adubo depois, eu não vou... Porque quando a gente tá... Não, porque a ambição era... Nossa, estou juntando um monte de dados aqui, vai virar o melhor artigo científico de nutrição e adubação de orquídea do mundo. Mas, pô, eu não sou de universidade, eu vou produzir adubo. Então, tudo que eu sei e que não sei está aqui, por enquanto. Obrigado. Mas o que era interessante mostrar? Porque tem uns nutrientes móveis e imóveis na planta. O que é imóveis? Imóveis é que quando a planta está brotando e está com a raiz morta ou não está sendo adubada, está sendo adubada com raiz morta, os móveis vão para frente, de maneira que o teor de fósforo, nitrogênio e potássio na folha da frente é quase que o dobro da terceira folha de trás. Então existe esse caminho de nutriente. Quando é nutriente que é imóvel, é inverso. A folha de trás acumula em torno de 3 vezes mais cálcio, mais boro, mais ferro do que a parte da frente. Então, isso é importante para a gente ver o que está faltando para as orquídeas também, sabendo esse tipo de movimentação de nutrientes. E essa ciclagem é mais importante ainda em cultivo se a gente estiver bem, fazendo as coisas bem feitas, mantendo raiz, adubação, substrato certinho. A gente não tem praticamente essa ciclagem, mas na natureza tem. Então, aqui eu trouxe uma série de fotos para mostrar que na natureza, muitas das orquídeas estão se extinguindo por fogo, não porque ela morreu com aquele fogo, porque ela brota depois. Aqui no Cerrado tem o cirtopode, que eventualmente brota também, mas porque a cada fogo, aquela folhinha vai saindo cada vez menor, não floresce. Onde onde é uma grota mais úmida, então está mais alto, tem aqueles afloramentos rochosos em cima de um campo graminoso, pega fogo tudo aqui, que em cima elas estão relativamente protegidas. Então essas aqui estão sempre brotando mais, dando brotos maiores, florescendo mais, com mais flores, cachos maiores, enquanto que elas vão pegando fogo todo ano após ano, vão brotando cada vez menores até sumir. Então é uma extinção pelo fogo por causa da nutrição que vai ficando comprometida, porque na natureza elas precisam mandar da parte velha para a nova. Queimando a velha, a nova não consegue. Então, aqui, ó, no alto das pedras, longe do fogo. Aqui é uma touceira que eu acompanhei uns 3 anos, que ela ainda estava florindo. Aqui deu uma sapecada, aqui nem floriu esse ano. Aqui tudo queimado, deu 2 florzinhas aqui, mas provavelmente acabou já. É ambiente rupestre nas canelas de ema, acho que em Goiás tem também, né, essas canelas de ema. Aqui mais protegido, úmido, muito broto, muito fruto, muita flor. Aí vai queimando, vai dando brotinho cada vez menor até extinguir, porque quanto mais pobre de nutrientes que esses ambientes rupestres, mais necessária é a ciclagem interna da folha. Aqui, ó, no minério de ferro também, lá na região de Belo Horizonte, um monte de folhinha morta para poder manter essa bordinha viva do Pleurothales teres. Não, sim. A gente pisando do lado. Como é que manda nutriente e água para a parte nova? Se queimar aqui, parou de brotar, mesmo que a base ali do rizoma esteja protegida debaixo da terra. E a nutrição nem sempre é perfeita na natureza. Por exemplo, aqui, a Lélia Lund vinha, bifurcou, aí foi bifurcar de novo, apodreceu. Aqui a Cattleya lodigera está muito na sombra, muito fresco, muito sombreado, apodreceu. Como é que a gente sabe que é deficiência de cálcio? Porque a gente já tem esse experimento aqui, foto do professor Novaes, lá da Divisória. Quando a solução nutritiva completa, mangueirinha de ar, quando tira o cálcio, a planta
cozinha, derrete. Na natureza, um brotinho de Cattleya nobile que não cresceu, faltou cálcio ali. Aqui a gente tem com nitrogênio, a planta não cresce, mas consegue se manter viva mais tempo porque ele vai ciclando. Com potássio, preteja. Aqui a ciclagem, né, a planta mandando os nutrientes. Esse é um orquidário comercial, a pessoa gasta muito com adubo, mas o substrato está velho. A raiz morre, ela cresceu até um tempo, enquanto o substrato é relativamente novo. Aí começou a definhar porque amarelou aqui, ela está mandando tudo para frente, só que essa conta não fecha perfeitamente. Ela não consegue mandar 100% para frente para produzir um broto grande. Então isso aqui tudo é sinal de que alguma coisa precisa acontecer. Tem gente que usa o Nutrior que não está crescendo. Só as raízes como é que estão? Tá ruim, então não adianta adubar, tem que melhorar o substrato, replantar. Então são coisas comuns no nosso dia a dia, assim. Porque até então, quando acontece isso em vaso, geralmente é deficiência de adubo também, deficiência de cálcio, ou por adubar só no frio, de noite. Aí o cálcio não chega tão bem. Nem adianta muito fungicida, porque esse é um funguinho bobo, vamos chamar assim. Ele está muito oportunista para aquela suscetibilidade extrema da planta por deficiência nutricional. Então, é deficiência nutricional. Aquelas deficiências de cálcio. Então, mesmo adubando, acontecendo isso, repara nas raízes, elas estão bem. E é replantio. Passar para o substrato novo, que aquele substrato não está bom. Por isso que é interessante também o planejamento do que substrato usar, porque você tem que se planejar no replantio ou não depois, né? Então, olhando isso, agora você já sabe. Eu opto pelo mais inerte possível, sempre brita. Que não mata a raiz, né, inerte. Brita e um terço de isopor no fundo. Porque não dá manutenção, não precisa replantar, não vai apodrecer. Eu prefiro isso. Tem por pouquíssimo tempo, porque ela perguntou da argila expandida. A argila expandida a médio prazo não é bom, porque ela tem muito alumínio e calcário gesso, né? Sulfato de cálcio na composição. Então aquilo vai dissolvendo e vai liberando, vai alcalinizando e jogando alumínio, que é duas coisas que atrapalham a raiz de modo geral, eu não recomendo. Então em pouco tempo vai ficar ruim o cultivo com argila expandida. Um pouco mais cedo. Principalmente nos dias mais frios, adubar mais cedo. Pode ser de 10 às 4. Tem no Mercado Livre. Eu tenho um aqui ainda, o último. Eu tenho um último aqui. Então é seu. Já. Eu acho que vamos, chega lá, se não chegar, você volta, tá? Pessoal, vocês conhecem os grupos dos oncídios do Cherry Baby, o cheiro de chocolate? Já repararam que as folhas deles são sempre pintadinhas de preto? Agora vocês reparem melhor que são sempre as folhas mais velhas, pintadinhas de preto. Isso é o quê? Deficiência de potássio típica dessa planta. Ela é muito exigente em potássio. Potássio tem a ver com eficiência em usar água, reter água da planta, hidratação. E principalmente esses oncídios exigem uma adubação um pouco bem melhor, bem mais calibrada e com um substrato que propicie mais raiz viva para poder responder a adubação. Aqui eu trouxe várias fotos, vocês vão notar que tem sempre pintinha preta, mas vão notar que não é qualquer folha preta. Não é qualquer folha que tem pintinha preta, são sempre as folhas mais velhas. Aquela folha vai ficar com pintinha preta quando sair outro broto, porque ela vai mandar o máximo possível de potássio, vai dar uma desequilibrada
mineral aqui atrás, já vai dar esses sintomas. Então isso não resolve com fungicida, só resolve com replantio e adubação. Se adubar e não funcionar, troca, é com replantio mesmo. Consegue. Uma vez eu comentei isso num grupo, foi até interessante, porque a pessoa, nossa, eu tenho um oncídio aqui desse na varanda, que um pardal dorme em cima e faz os dejetos tudo ali. O do pardal tá bonito. E o que não tem pardal em cima tá tudo pintadinho. Então, aqui, ó. Então é sempre essas folhas mais velhas que nos indica que é nutriente móvel, que é potássio. Eu, há muitos anos atrás, na universidade, a gente fez isso aqui para saber o que era, levou para o laboratório, é fungo, mas não tem fungo, o que é? É vírus, não deu vírus. Aí a gente foi descobrir que é potássio. Então aqui, ó, é uma planta, uma foto do orquidário no exterior. Aduba muito sal aqui, muito sal. Tá vendo que tá todo branquinho? Isso aqui é sal do adubo. Mas mesmo assim, ó, os brotinhos saindo cada vez menores, amarelando, pintando as folhas mais velhas para conseguir brotar, broto pequeno. Isso nos Estados Unidos, hein? E a pessoa e o substrato está velho. A raiz não está conseguindo produzir raiz suficiente para absorver nutriente, mesmo com esse excesso de adubo. Então, olha que interessante. Tem muito adubo, está dando salinidade, mas está matando a raiz e está com deficiência nutricional grave. Aqui a pessoa, cultivo limpinho, tem um brotinho aqui, pequeno, brotinho pequeno na brita com macadâmia e não está crescendo. É um orquidário bem caprichosinho, assim, mas está adubando pouco. É aqueles que falam, adubação aqui eu faço em dose homeopática. Não, tem que ser uma dose que atende. Dose muito pequena não funciona, porque não cresce. E a gente quer esse efeito. Crescendo tem que estar pelo menos dobrando a cada broto. Né? Por coincidência, nós aqui. Isso aqui. Então, a adubação tem dois critérios importantes. Se a gente adubar com o máximo de coisa possível, colocar o máximo possível de nutriente e faltar um, vai ser quase a mesma coisa que nada, não vai crescer. Mas se colocar todos os nutrientes e colocar um a mais, se estiver desequilibrado em excesso, a planta vai atrapalhar também. Essa é a lei do máximo. Então, geralmente a gente escuta, se eu faço assim dá certo, mas pode ter um desequilíbrio que pode piorar ou pode não estar crescendo tão bem por essa característica. Eu prefiro a brita, ainda assim. Macadâmia, dependendo do lote que você pega também, tem muito resto de noz, dá rato, ou aquilo apodrece ali também, serve fermentando no vaso, matando a raiz. Às vezes tem rato que faz... Oi? Eu usaria só brita, não mexeria com macadâmia, não. Deixa eu chegar na parte da brita aqui. Aqui é interessante, que bom que deu para mostrar aqui. Então aqui é o aumento da dose de adubo e o crescimento de qualquer planta. Milho, coqueiro, banana, orquídea, assim. A gente sai do zero, ela vai crescendo. Com um adubo melhor, ela cresce mais, até antes de diminuir o crescimento, com excesso. E com adubo menor, ela cresce menos. Essa pessoa aqui, ó, não, faça assim aqui e dá certo. Não vou mudar. A pessoa está girando aqui e poderia estar girando assim. Então, são efeitos de adubo que a gente espera. Aqui, um híbrido de Cattleya, nos seus melhores efeitos de 5 diferentes adubos. Então, aqui é sem adubo. Aqui é com um adubo que foi melhor aqui. Aqui os outros 3 adubos não foram tão bons quanto esse. Então, você vê, tem adubação que está aqui e tem adubação que dá para ser melhor. Aqui foi um adubo só aumentando a dose. Então, dentro desse intervalo testado, o epidêmio só cresceu. Então, vocês veem como é que tem diferentes efeitos com adubação. E aqui, tendenciosamente, eu coloquei a cor que fica a mistura do Nutriorg na água, porque a gente tenta girar aqui, nesse tipo de resposta. As plantas, enquanto é seedling, tem
tem que dobrar cada brotação para estar bem. Aqui eu comento um pouco de adubo de floração, manutenção e crescimento, porque o Nutriorg é uma fórmula só para tudo. Então a gente diz que isso aqui é só estratégia comercial para vender 3 potinhos ao invés de um. Por quê? A gente não faz sentido do ponto de vista técnico essas mudanças bruscas de composição. E experimentalmente a gente tem uma vasta literatura sobre isso. Por exemplo, em odontogloss, que é do grupo do Zoncídio, se tirou, tem uns adubos de floração que são 4, 14, 8, 10, 30, 20, sempre o fósforo, que é o teor do meio, né, maior. Manutenção 20, 20, 20, fala aí para a Síria, 30, 10, 10, crescimento. Não tem nada a ver. Quando você diminui drasticamente o nitrogênio e o potássio, atrapalha a floração do odontogloss, e o fósforo não teve efeito nenhum, aumentando, reduzindo. Da mesma maneira, dendróbio também, se se aduba, coloca mais fósforo, aqui diminui a quantidade de flor por haste e de flor e de haste por planta, quer dizer, então piorou tudo, tem menos cacho e ainda tem, e os poucos cachos que dão estão dando menos flor por cacho, quando você aumenta mais fósforo, então essa questão já mata o tal do adubo de floração, que não... Não fosse. Usar um 20, 20, 20, ou 10, 10, 10, sempre assim. Ou Nutriorg. Eu já ia chegar até aí. Se você tiver que usar, se você tiver aí falta, vai fazer falta. No mercado tem outros adubos que propõem serem completos, né? Eu ficaria em qualquer um deles ao invés de ficar... essas mudanças. Principalmente o fósforo, a demanda de fósforo pela orquídea é muito baixa, não precisa jogar isso tanto, não. Eu mostrei aqui a questão de deficiência. Aqui a questão do cálcio, ó. Não. Deixa eu ver. Aqui o cálcio. O cálcio sempre acumula mais na parte velha, então você tem que estar sempre suprindo com adubo para poder aumentar. Isso aqui é na natureza, né? Na natureza deu brotinho assim e brotinho assim. Esse aqui é o broto do ano dessa planta, esse aqui é o broto do ano dessa planta, a mesma espécie. Então a diferença de nutrição, dando essa diferença de crescimento no habitat, e a gente mediu um pouco nisso nas folhas. Então o que é móvel, a parte nova acumula mais, o que é imóvel, a parte velha acumula mais. Quando a gente aduba com Nutriorg, a tendência é igualar, para não ter esses buracos, porque a deficiência de cálcio faz isso aqui, ó. Morte de broto na natureza, morte de broto no experimento na natureza, em cultivo, certo? Tem todos, macro e micronutrientes, eu sou o pior vendedor que existe. A Adriane é uma das melhores, o Luiz também. Obrigado. Então de ter aquele orquidário que tem todo cheio de folhas. É. Ele está sempre verdinho. O Luiz falou, eu lembrei tem um colega nosso, o Almir, lá de Oliveira, Minas também. A gente fez uma live um dia. Ele falou, nossa, antes do Nutriorg, que usava um monte de trem, né, mineiro, um monte de trem, que não sei o quê. Aí menino chama ali, eu já esqueço o trem que foi, aí ficou para a semana seguinte. Tinha que ficar anotando. Eu tinha só ilustrando aqui, eu tinha uma lousa que eu guardava, eu anotava, ela estava anotando, entendeu? E não tem essa, porque